Bom dia, para a glória de Deus, mais uma manhã que nós estamos para ouvir a palavra de Deus, o direcionamento dele, para ter um pouquinho mais de conhecimento acerca das Escrituras Sagradas. Ela nos mostra que o que está escrito, cada palavra, quando nós ouvimos e praticamos, ela torna-se verdadeira, ela torna-se vida. Então, quando eu e você nos propomos a ler a Bíblia, estamos nos propondo a conhecer Jesus. E Jesus, Ele que nos indica o caminho para chegarmos até Deus. Não adianta eu e você falar com Deus e não conhecer o caminho que nos leva até Deus. O caminho que nos leva até Deus chama-se Jesus Cristo e não há outro. Se eu não conheço a Bíblia, a palavra de Deus, eu não conheço Jesus. E se eu não conheço Jesus, eu não sou conhecida de Deus. Eu posso até dizer que conheço a Deus, dizer que amo a Deus, mas quando eu não consigo selar as minhas palavras com o que está escrito na Bíblia, ou seja, com Jesus, isso fica algo infrutífero. As minhas palavras precisam estar de acordo com o que Jesus disse, com o que Jesus fez e continua fazendo. Por isso a Bíblia diz que ela é viva e que todos os dias a palavra ela se transforma. Ela transforma cada dia um pedacinho de mim, um pedacinho de você. Quando nós a buscamos, quando nós fazemos esse momento de se aproximar de Jesus, ela vai iluminando, transformando e abrindo a nossa mente e o nosso coração. É isso que Jesus vai fazer comigo e com você hoje. Ele vai abrir um pouquinho mais a nossa mente, o nosso coração e derramar um pouquinho da sabedoria de Deus na nossa vida. No nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tu és aquele que nos ajuda, que nos sustenta, ó Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, que nos mostra todos os dias o que nós devemos fazer. É por isso que estamos aqui, Deus, para receber as instruções do Senhor através de Jesus Cristo, para saber o que temos que fazer, como temos que fazer, para que possamos ter um dia de vitória, para que possamos glorificar o Teu nome, ó Deus. Pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Pai, perdoa os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, muitas vezes inconsciente, outras, Pai, sem perceber. Ó Deus, pedimos ao Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, para que possamos estar firmes na palavra do Senhor, em todo tempo e em todo momento, em toda circunstância, que nada venha abalar a nossa fé e a nossa comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos na palavra do Senhor, na santa palavra de Deus. Fala conosco, nos dê sabedoria, entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, amplia, Deus, os nossos pensamentos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos no capítulo 41
E quando nós vamos fazer a leitura do capítulo 30, do capítulo 39 ao 40, nós identificamos que Deus, ele traz muitas revelações para Ezequiel. E quando chega aqui no capítulo 41, Deus, ele dá o prazer a Ezequiel de ver o templo de Deus. Templo esse físico, o templo a qual o Senhor mandou construir aqui na terra, para que os irmãos possam estar em união. Nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Mas se eu e você não permitirmos que o Espírito Santo more, habite no nosso corpo, espíritos imundos irão fazer isso. Então, quando eu e você abrimos a nossa mente para entender, o meu corpo é uma casa. E se eu não deixar o Espírito Santo morar nele, outros espíritos irão invadir. Há uma diferença muito grande entre você permitir e você ser invadido. Quando eu e você aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos permitindo que Jesus adentre na nossa vida. E com ele vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o seu consolador. Ele é o meu consolador. É ele quem vai me conduzir a fazer o certo e o errado. O certo e o errado é a justiça. Entenda que a justiça do homem não é a justiça de Deus. Deus, ele pensa, ele age completamente diferente do homem. Algo que para você seria justo, muitas vezes para Deus é injusto. Algo que para você seria injusto, muitas vezes para Deus é justo. Por isso, quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Ou seja, o que Jesus diz, o que ele fez, como foi isso. Eu, quando aceito Jesus, sou o representante dele aqui na terra. Então eu preciso saber o que ele fez, como ele fez, para que ele fez, para que eu também faça. Jesus, ele não questionava Deus. Ele simplesmente obedecia. Se Jesus não questionava Deus, eu também preciso viver de maneira que eu não questiono a Deus. Se ele diz para mim, faça algo, e eu estou imitando Jesus, eu aceitei Jesus na minha vida e disse, Espírito Santo, adentre dentro do meu coração. Eu vou simplesmente fazer o que Jesus está me pedindo, o que Deus está me pedindo, porque Jesus, ele fez desta maneira. Quando Jesus, ele veio à terra, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Mas ele quis mostrar para mim e ele quis mostrar para você que com ele, eu e você podemos vencer todas as coisas. Quando nós fazemos aqui a leitura do capítulo 41, no verso 13, ele dá uma pequena mostra de todo o capítulo 41. Ele diz assim, o homem mediu o templo e a área livre ao seu redor, juntas, elas formavam um quadrado de 50 metros de comprimento, e o pátio do templo
E o edifício, com suas paredes, também tinham 50 metros de comprimento. Aqui é um pequeno versículo dizendo o quão grande era o templo a qual Ezequiel estava vendo. O anjo do Senhor, que ali estava em homem, mostrando para Ezequiel o tamanho do templo. O Senhor, nesta noite, Ele está dizendo para mim e para você o quão grande Ele é. O quão grande Jesus, Ele é. Ele foi quando estava de passagem por aqui. Ele é ainda hoje. Por quê? Porque Ele deixou escrito tudo o que Ele fez. E ali Ele ensinou discípulos. Ele escolheu. Não pense você que você nasceu de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Deus, Ele escolheu você e todas as suas medidas, a sua cor. Ele escolheu até mesmo onde você iria morar, como você iria morar. E hoje, se a sua vida, se a sua maneira de viver não te agrada, é porque você não aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque você não aprendeu a obedecer a Jesus. Quando eu e você aceitamos Jesus e decidimos aprender com Ele, a viver como Ele, a nossa vida muda. O crescimento espiritual, o crescimento físico é algo certo. Aqui nesse exemplo, a qual nós acabamos de ler, ele diz que o pátio tinha 50 metros de comprimento. O pátio interno do templo. E o pátio externo, ou seja, do lado de fora, também havia 50 metros. O Senhor está dizendo para mim, eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus de detalhes, mas eu sou um Deus grande. E aqueles que eu chamo, aqueles que eu me revelo para eles, é porque eu quero fazê-los grandes. Eu preciso entender que em tudo e em todo tempo na minha vida, a glória é de Deus. Eu não estou aqui porque eu sou capaz. Eu não estou aqui porque eu tenho forças em mim. Mas eu estou aqui porque Deus me escolheu e me capacitou. Mas eu preciso entender que uma pequena parte foi minha. Um pequeno esforço de ouvir e de aprender com Jesus. Quando eu decido que eu quero o Espírito Santo dentro de mim, eu estou decidindo ouvir e obedecer a Jesus, porque Ele trouxe do céu todos os ensinamentos que foram escritos aqui. Isso aqui não está escrito Bíblia Sagrada por acaso. É sagrado porque foi Deus quem instruiu homens escolhidos, capacitados para escrever. Nós não estamos falando de capacitação humana, nós não estamos falando de riquezas, estamos falando de espírito, de pensamento. Estamos falando de um Deus que conhece dentro de você. Eu conheço a Eliene por fora, mas por dentro nem eu me conheço, porque só quem me criou, que é o meu Deus, esse Deus que é grande, que é zeloso, que é específico e que me ama tanto, foi Ele que me criou, foi Ele que te criou, e Ele te deu uma identidade, e essa identidade é uma identidade de Cristo. A minha identidade da terra
Quem me deu, eu posso dizer que foi a minha mãe. Mas com Deus, eu só preciso de um pai. Eu só preciso de Deus. Jesus, ele diz: a minha graça te basta. Um favor não merecido. É por isso que eu estou aqui. Por causa da graça de Deus. E por causa da graça de Deus, eu recebi uma identidade. E ela se chama identidade de Cristo. A minha identidade da terra não vale de nada. Porque maior é a identidade de Cristo, a identidade que Ele me deu. Quando eu recebo essa identidade, eu sei de onde eu vim. Eu vim de Deus. Eu vim do céu. E quando eu me caracterizo com essa identidade, eu sei para onde eu vou. Eu vou retornar para o céu. Eu vou retornar para o meu Pai. Eu vou retornar para Deus. Isso é que Jesus me ensina. Isso foi o que Ele ensinou aqui na terra. Todos temos uma missão aqui na terra. Eu preciso todos os dias buscar em Jesus qual é a minha missão. Quando você encontra a sua missão, você encontra a sua identidade. Quando você encontra a sua identidade, você está sendo selado por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Os três se tornando um. Você entendendo que o Espírito Santo é o seu consolador, que Jesus Cristo é o caminho, ou seja, Ele vai te mostrando como você vai chegar até Deus. E quando você chega até Deus, Ele diz: eu vou te fazer grande. Deus não chama ninguém para ser pequeno. Aí você pode se perguntar, mas os que não são chamados? Todos são chamados. Muitos não querem ouvir. Mas Ele criou todos para um propósito, para um plano. O plano de Jesus era a salvação. Ele veio como um cordeiro. Mas Ele não chegou num dia e morreu no outro. Não. Houve um processo. Eu e você, ao aprendermos as Escrituras Sagradas, estamos nesse processo. Nesses milímetros que Jesus nos ensina aqui na palavra. Nesses cumprimentos que Deus ele nos mostra quando Ele constrói o templo. Ele está dizendo: é assim que eu quero você. Isso não é de um dia para a noite. Isso demanda tempo. Por isso o Senhor ele diz: para tudo há o seu tempo. Há o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de sorrir, o tempo de chorar. Então, eu e você estamos em um tempo de crescimento. E o Senhor ele quer que eu e você cresça e que o Espírito Santo de Deus cresça dentro de nós. Eu, Eliane, preciso me diminuir. Preciso entender que tudo é Deus. Nada existe sem Deus. Quando eu faço isso, eu estou me diminuindo para que Deus cresça. Mas entenda que eu não vou ser humilhada ao me diminuir. Porque quando eu me diminuo para Deus, eu sei a minha identidade em Cristo. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei para que eu sirvo. São respostas que só o Espírito Santo dá em particular para cada um que busca. Eu não posso dizer para você a sua missão. Mesmo que Deus me diga, eu não posso dizer, a não ser que Ele me diga para fazer isso. Mas entenda que precisa ter um esforço da sua parte. Você precisa se esforçar. Você vai precisar ler. Você vai precisar estudar. Você vai precisar analisar. Porque fazer uma leitura é fácil. Viver o que você está lendo, aí o caminho já começa a estreitar. Fazer o que você está lendo, aí já se torna um pouco mais delicado. Porque a dúvida vai querer sempre vir na sua cabeça, mas será? Não. Pode crer.
Quando você lê algo e o Espírito Santo fala, isso é para você, pode fazer, que Deus está com você, dizendo, é isso. Quando você faz isso, você se aproxima de Deus. A dúvida, o medo, o desequilíbrio, ele some da sua vida. Nós não estamos dizendo que você vai ser uma pessoa perfeita, mas isso te caracteriza como uma pessoa santa. Porque o santo é aquele que é separado. Ele faz coisas separadas. Ele faz coisas não sozinhos, mas com a orientação de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Eu só consigo ouvir isso, fazer isso, conhecendo as Escrituras. Mas quando eu faço, eu vejo a glória de Deus. Eu vejo a glória de Deus acontecer e transformar a minha vida. Entenda que depois que Jesus ele te expande, faz você crescer em entendimento, em graça e em sabedoria, Ele vai fazer os que estão à sua volta crescer junto com você. Porque você será um espelho de Cristo aqui na terra. Jesus já morreu, mas Ele continua vivo na palavra. E aquele que crê, o Senhor Jesus diz que quando Ele pedir alguma coisa para Deus, no nome de Jesus, porque o nome dele é vida. O nome de Jesus traz vida. Então, quando você lê, você crê, você pede para Deus no nome de Jesus, isso vai acontecer. E as pessoas vão dizer, foi coincidência, foi sorte. E você vai saber, não, foi Deus. Tudo é Deus. Na minha vida, as coisas só acontecem por causa de Deus. Vão te chamar de doido, de fanático e mais de outros pejorativos. Você só precisa entender. Eu vim de Deus, eu vou voltar para Deus. O que eu faço nessa terra é para Deus. A minha missão é essa. E o que os outros dizem não pode me diminuir. E sou eu quem coloco isso dentro da minha mente, através do conhecimento que Jesus me transmite. Quando eu e você fazemos isso, nós estamos dando a mão para o Espírito Santo. Estamos dando a outra mão para Jesus. E Deus está nos abraçando. E quando eu e você sentimos o abraço de Deus, a paz é certa. Nós não vamos nos preocupar com as guerras, com as lutas, com os problemas, com as adversidades, perturbações. Elas não conseguem adentrar em você. Porque o Salmo 91, ele diz que a seta, ela não vai te atingir. E por quê? Porque Deus, porque Jesus e porque o Espírito Santo estão te selando. Então o Senhor nesta manhã está dizendo, filho, eu não te chamei por qualquer motivo. Eu te escolhi, eu te criei, eu mensurei cada detalhe da sua vida. E quando você aceita que eu habite em você, nenhum mal conseguirá habitar dentro de você. Lembre-se que o mal, ele não aceita, ele não pede licença, ele não quer a sua aceitação. Ele simplesmente entra. Se a casa estiver vazia, ele invade. Então lembre-se, você é templo do Espírito Santo, mas é você que escolhe qual o Espírito que está habitando em você. O Espírito Santo, ele é único. E por ser único, ele consegue te dizer tudo em todo o tempo. Os espíritos imundos, eles não têm esse poder. Eles têm que se unir em vários. Se você deixar, ele vai tomar conta de todo o seu corpo. O Senhor não está te dando essa palavra para você ter medo. Ele está te dando essa palavra para você se encorajar e aceitar o teu chamado e vivê-lo. Porque assim você será livre, você será feliz,
Você será grande e toda a honra e toda a glória é de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Pai, Tu és lindo, santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Deus. Tu és maravilhoso, magnífico, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos instrui, o Senhor nos conduz, o Senhor nos ama, Pai. Nós não temos palavras para agradecer o quão grande é o Teu amor e o Teu cuidado para cada um de nós. E a Tua palavra diz que ainda que os Teus filhos se tornem infiéis, ainda assim o Senhor se mantém fiel. Oh Deus, nós vemos isso. Nós vemos isso em tantas pessoas, a fidelidade do Senhor se cumprindo, mas muitos se perdendo, sem saber qual a sua identidade, sem saber para onde vão, sem saber de onde vieram, sem saber qual o seu propósito aqui nessa terra, oh Deus. Abra os olhos dos teus filhos para que eles venham se conhecer. Abra os olhos dos teus filhos para que eles venham entender o que o Senhor quer ensinar. Porque quando assim o fizerem, a vida deles serão transformadas de maneira tão espetacular. Oh Pai, aqueles que conhecem o Senhor só têm que te agradecer. Pai, muito obrigada, Senhor, porque através desta palavra o Senhor liberou virtude. O Senhor libertou almas, o Senhor libertou corações, o Senhor transformou vidas e assim continuará fazendo, porque Tu és um Deus todo-poderoso, o Deus soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pai, nós Te agradecemos e entregamos em Tuas mãos mais esse dia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que hoje o seu dia seja muito melhor do que o dia de ontem. E lembre-se, Deus quer que você viva o hoje, viva o presente. Assim, a sua mente será blindada e com certeza guardada e protegida por Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.